formado pelas alunas Ana Beatriz Pluma de Araújo, Helenice Matheus Nogueira, Elisa Morosini e eu, Estela dos Santos Nunes, irá falar aqui neste vídeo sobre o nosso trabalho de pesquisa, que tem como situação-problema quais dificuldades de aprendizagem os discentes do curso de Pedagogia da Facel enfrentam com o ensino remoto, EAD, em seu percurso acadêmico. Quanto à escolha da nossa problematização, nós nos baseamos nessa questão devido ao momento vivenciado, onde toda a população encontrou-se afetada pela pandemia provocada pelo coronavírus e teve que mudar e repensar o seu modo de viver nos mais diversos âmbitos da vida. Bom, e no nosso caso especificamente, entrelaçamos e limitamos as dificuldades de aprendizagem que vêm sendo enfrentadas pelos estudantes de pedagogia da Facel com o ensino remoto, visto que o ensino remoto ainda está em uso em nossa instituição, até que seja definido e decidido como será o modelo de ensino da Facel após a P1. E, no entanto, a Facel, com o intuito de continuar os ensinos de seus discentes, de dar continuidade a esse ensino, adotou o modelo remoto como método de ensino. Sobre os objetivos do nosso trabalho de pesquisa, como objetivo geral temos investigar quais dificuldades de aprendizagem os discentes de pedagogia da Facel com o ensino remoto enfrentam em seu percurso acadêmico. E como objetivos específicos definimos investigar se as dificuldades encontradas foram de ordem familiar, institucional, cognitiva ou emocional, verificar como os estudantes se adaptam à modalidade adotada pela instituição, analisar se no atual momento os estudantes se sentem aptos para assumirem uma sala de aula e exercerem sua profissão depois de graduados, e investigar quais foram as estratégias adotadas para lidar e superar as dificuldades encontradas na rotina de estudos. Sobre a metodologia usada em nossa pesquisa, escolhemos a pesquisa quantitativa e qualitativa com perguntas abertas e fechadas e utilizamos o questionário criado pelo Google Formulário, que em seguida foi enviado para todas as turmas atuais de pedagogia da Facel, e a Elisa falará melhor adiante sobre a nossa coleta de dados. E quanto ao retorno deste questionário, obtivemos 33 respostas com as seguintes porcentagens. Em relação à faixa etária dos participantes, eu vou descrever as cores e os respectivos resultados, caso não fique tão visível nessa apresentação. Bom, a maior parte que está em azul do primeiro círculo corresponde a 51,5% dos participantes que possuem entre 17 e 22 anos. Em seguida, em vermelho, com 24,2%, são os participantes que possuem entre 23 e 28 anos. Posteriormente, em laranja, com 15,2%, são os candidatos que possuem idade entre 29 e 34 anos. E a menor parte, com 9,1%, são aqueles com 39 a 45 anos. E o segundo círculo diz sobre o gênero de cada participante, sendo a maior parte do sexo feminino, 84,8%, e 15,2% corresponde ao gênero masculino. E através desse levantamento nós conseguimos conhecer o público que participou da nossa pesquisa. Agora eu vou passar a palavra para a Elisa, que dará continuidade a esta apresentação. Oi, eu sou a Elisa e agora eu vou dar continuidade falando um pouco sobre a metodologia, instrumentos e os procedimentos que nós usamos para fazer o questionário e receber as respostas. Bom, o nosso questionário ele foi construído no Google Forms, Google Formulário, e possuía 6 questões fechadas e 4 questões abertas. Aqui embaixo dá para ver um pouco das questões, um exemplo das questões. Primeiro, a pergunta fechada, que é essa daqui, que a pergunta é: visto que o ensino à distância no Brasil está gradativamente expandindo, você tem se adaptado a essa modalidade? Aí nós recebemos algumas respostas, sim, não, talvez. E as outras perguntas, as outras 4 questões eram abertas. E aqui está um exemplo da pergunta aberta. Um exemplo da pergunta aberta,
que é: quais fatores favoreceram ou não a sua adaptação ao EAD? Nós recebemos 33 respostas e algumas delas diz dificuldade em tirar um tempo necessário para estudar, outras as videoaulas, o fácil acesso ao material facilita muito, a internet, né, que facilitou ou não, favoreceu ou não a sua adaptação ao EAD. E uma pergunta completaria a outra para analisarmos as questões no geral como um todo, para saber, né, se está sendo positivo ou não. E após o questionário produzido, nós entramos em contato com alguma pessoa de cada turma, de cada período, enviamos uma mensagem no WhatsApp mesmo, perguntando se estaria tudo bem compartilhar com o grupo da turma, se estaria tudo bem responder o questionário e se eles concordassem, caso concordassem, poderiam responder e que estariam nos ajudando. Nós conseguimos contato do primeiro ao oitavo período, que era a nossa meta inicial, né? Inclui todas as turmas de pedagogia, para sabermos mais. E, enfim, agora dando continuidade, nós vamos analisar os resultados que nós obtivemos com as perguntas. Assim, analisaremos questão por questão. Bom, a primeira pergunta da pesquisa foi: você acredita que o ensino à distância em uma faculdade presencial pode afetar o rendimento dos estudantes? Nós elaboramos essa pergunta dessa forma porque há faculdades que possuem o ensino à distância como principal. Então, para não afetar o resultado ou ficar alguma coisa controvérsia, tentando, né, enfim, nós deixamos claro que se afetaria o rendimento com a faculdade de ensino presencial. Então, podemos ver que 93,9% dos participantes responderam que sim, que afetaria o rendimento. E apenas 6,1% acreditam que não poderia afetar o rendimento, porque também vem da questão que, mais pra frente nós veremos isso detalhadamente, mas teve muita gente que mesmo com o ensino EAD, permaneceu a rotina de estudos, o tempo de estudo, tirava sempre o mesmo horário que ia na faculdade, continuou estudando em casa. Teve muita gente também que as famílias apoiaram, porque tem a questão também que teve gente que precisou trabalhar, que teve gente que já não tinha o acesso à internet, ou acesso aos conteúdos, enfim, várias coisas que mais pra frente veremos. E agora, dando continuidade, vamos para a pergunta número 2, que foi a seguinte: visto que o ensino à distância no Brasil está gradativamente expandindo-se, você tem se adaptado a esta modalidade? Bom, dessas 33 perguntas que nós tivemos, 39,4% disse que sim, que está se adaptando a essa modalidade. E 30,3% disse que não tem se adaptado, né, por diversos fatores, enfim. E 30,3% disse que talvez estariam se adaptando. Aí aqui do lado nós fizemos outra pergunta, né, essa daqui era a pergunta número 2, agora é a número 3. Que foi a seguinte, né? Já que responderam que tem se adaptado, ou que não tem se adaptado, ou que talvez estariam se adaptando, nós perguntamos assim: quais fatores favoreceram ou não a sua adaptação? Nós tivemos algumas respostas. O fato de não ter muita opção, ou estuda assim, ou fica sem estudar. E as dificuldades são várias, a começar pela distração fácil, mas existe também a vantagem do EAD. Não basta só olhar de uma forma ruim. Teve respostas, nós lemos as respostas, nós não pedimos para se identificarem, enfim. Mas nós lemos algumas respostas e a procrastinação, a distração fácil, tá ali estudando, mas tem o telefone ali do lado, e chega uma notificação de uma rede social, chega a notificação de outra, aí você tira um tempinho, e aquilo ali começa a acarretar, e você, deixa para outro dia, e aí gera procrastinação, que aí atrasa os conteúdos, acumula atividades, enfim. A pergunta aqui de baixo, deixa eu ver se dá pra circular. Aqui, ó. A falta de adaptação, a rotina uma de estudos estando em casa. Como eu já disse, para algumas pessoas foi muito difícil essa adaptação em casa, porque provavelmente não tinham tempo, não tinham como tirar o tempo, não tinham acesso à internet, né, família em casa, enfim. E dessa forma, né, finalizando aqui a apresentação, eu passo a palavra para a próxima colega que irá apresentar. Dando continuidade às perguntas da nossa pesquisa, a pergunta de número 4 é a seguinte:
O modelo híbrido de ensino te proporciona uma sensação de despreparo para lidar com as complexas relações e situações no âmbito escolar? Nessa pergunta, nós já sabíamos que teríamos inúmeras respostas de alunos preocupados, e foi exatamente o que aconteceu. Tivemos aqui 75,8% dos alunos que responderam que sim, que existe uma preocupação, e apenas 24,2% responderam que não há com o que se preocupar. Prosseguindo, a quinta pergunta foi a seguinte: qual a sua maior preocupação na hora de exercer a profissão? Levando em consideração que as pessoas na qual responderam são pessoas que estão vivendo uma jornada com o ensino remoto, apenas 4 disseram que não há nenhuma preocupação por enquanto. E a grande maioria responderam que gostariam de terem tido um contato direto com a educação infantil. Até porque sabemos que a prática e a teoria são bem diferentes. E como não puderam viver a experiência, com o estágio obrigatório, eles se preocupam em algum dia, em algum momento da vida, não darem conta. Na sexta pergunta, pedimos que os alunos nos contassem qual a maior dificuldade ao cursar licenciatura em pedagogia no formato de ensino remoto. Alguns disseram a falta de internet, É o aluno ali que mora em uma área que não pega um sinal tão bom, é o aluno que não consegue ter ali o acesso direto à internet, ou durante a aula a internet acaba caindo, São inúmeros problemas. Outros disseram a falta de estágios, muitos trabalhos com conteúdos extensos e, por fim, tivemos aí a procrastinação, que é mais um problema pessoal, As pessoas costumam adiar as tarefas e sabemos que a pessoa que procrastina tende a ficar mais estressado e com sensação de culpa em relação aos outros. E alguns não tiveram problemas com isso. Sétima pergunta: quais ações foram ou estão sendo tomadas por você para garantir a aprendizagem durante a pandemia? Muitos criaram uma rotina de estudos como se estivessem no ensino presencial. Outros decidiram se manter no foco, o que é muito importante no momento que estamos vivendo. E outros falaram que a disciplina e a organização, também a força de vontade, ajudaram e ajudam a garantir a aprendizagem neste atual momento. Obtivemos um resultado satisfatório. Resultado esse que nos possibilitou notar que a grande maior dificuldade enfrentada pelos discentes da Faceli com o ensino remoto está relacionado com a procrastinação, medo e até mesmo a insegurança. E muitas vezes pensamos que, como temos uma grande flexibilidade de horário, podemos estudar ou realizar as tarefas a qualquer hora. Mas não é bem assim, porque o tempo vai passando, e quando vamos perceber, já estamos procrastinando e deixando as tarefas de lado e adiando. Porém, o primeiro passo é reconhecer que estamos adiando as tarefas e assim evitar a distração e organizar o seu tempo. Conclusão: acreditamos que uma prática docente eficaz está vinculada a uma boa formação continuada e um bom profissional se preocupa com o que vai transmitir para o aluno. E isso é válido, pois assim teremos um ensino de qualidade e as dificuldades surgem para serem enfrentadas e vencidas. E eu acredito que é o que a Faceli vem fazendo desde o início da pandemia, se preocupando como que será transmitido para o aluno um ensino de qualidade. Porque sabemos o quão difícil e desafiador é ter que estudar em casa. E querendo ou não, as dificuldades elas surgirão todo santo dia. E como eu já disse, elas surgem para serem enfrentadas. Então enfrente seu medo, enfrente a sua dificuldade e ela será vencida. E é isso.